Boa tarde a você que acompanha o direto da redação nesta tarde chuvosa de terça-feira. Um bom momento para uma sessão pipoca e nada melhor do que uma sessão pipoca produtiva, não? Então, para esta tarde de terça-feira, nós vamos falar sobre vendas, sobre como melhorar as suas vendas, sobre como melhorar o desempenho dos colaboradores dessa área tão importante para o mercado econômico brasileiro. E para isso trouxemos o representante no Brasil da Action Coach, empresa número 1 no mundo em coaching e negócios, mestre em Business Coaching da FCU, a Florida Christian University, e eleito 2 vezes entre os 5 melhores coaches de negócios aqui para falarmos conosco, Adam Nockel. Adam, obrigado pela visita. Tudo bom? Tudo jóia? É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer a gente poder compartilhar um pouco do que a gente tem tido de experiência ao longo desses anos. Então, assim, não é só falar sobre isso. Na verdade, o Adam está aqui no ABC e ficará pelo menos até maio, porque em maio ele faz uma palestra no dia 23 às 19 horas na CISCS para falar sobre um tema tão importante que mexe com toda a cadeia produtiva e com todo e qualquer negócio que se envolva tem vendas. Não é, Adam? Não importa, qualquer segmento que você vai mexer, você vai ter que vender alguma coisa. É verdade. Não é? Então, o tema da palestra é venda mais e melhor todos os dias. Então, o que falta para o vendedor entender o mercado e o setor onde ele funciona, onde ele trabalha, onde ele atua? Primeira coisa importante é que eu costumo dizer que nada acontece dentro do negócio antes de haver uma venda. Se a gente parar para pensar, seja um negócio B2B ou B2C, ou seja, se eu vendo direto para o consumidor final, ou se eu vendo para outras empresas que depois vão atender o consumidor final, tudo dentro de uma empresa só acontece após a venda acontecer. Então, não adianta a gente, às vezes, criar uma estrutura, construir uma estrutura, pensar num negócio extremamente eficiente, eficaz, efetivo, se eu não consigo vender na quantidade necessária, ok? E na velocidade necessária. E para o público certo? E para o público certo, exatamente. Muito boa a sua colocação. Então, eu preciso entender que, primeira coisa, é muito importante eu vender na quantidade certa, ok? No tempo certo para a pessoa certa. Então, a venda é ponto fundamental. Dentro da Action Coach, hoje, nós costumamos dizer que 50% do resultado de qualquer negócio está diretamente ligado à área de vendas. Quantos por cento? 50%. Ou seja, metade do sucesso da empresa. É vendas. Então, ou seja, quantas vezes nós conhecemos negócios? Vamos imaginar o seguinte, você já conheceu, será que quem está assistindo a gente agora, já conheceu um restaurante muito bom, com uma comida muito boa, com um atendimento muito bom, mas esse restaurante estava escondido num canto lá pequenininho, e esse restaurante tentou crescer e não conseguiu crescer. E às vezes chegou a fechar as portas. Por quê? Ele tinha um produto muito bom, tinha um atendimento muito bom, mas não conseguia vender na quantidade necessária para suprir as despesas, para suprir a operação do negócio. Então, ou seja, às vezes eu tenho um produto, às vezes quem está assistindo a gente tem um produto, tem um serviço muito bom, mas um dos grandes desafios é a gente vender na quantidade necessária para o nosso cliente. Então, por isso que é importante eu vender mais e melhor todos os dias dentro do negócio. Mais e melhor. O melhor não adianta você vender mais, tem que vender melhor, para o público certo e a quantidade certa. Exatamente, e com a lucratividade adequada. Perfeito. Então quer dizer que não adianta uma estratégia de marketing, não adianta uma estratégia publicitária, não adianta nada por trás disso se você não tem um departamento de vendas que tenha esse foco. Exatamente. Você vai gastar dinheiro e na hora de cravar a lucratividade, acabou. Exatamente, porque muitas vezes o que a gente percebe, a gente tem trabalhado aí, eu estou há mais de 10 anos ajudando empresários, ajudando executivos, ajudando donos de negócio a melhorar o desempenho da sua empresa e não é raro a gente pegar empresas que estão vendendo de forma significativa, vendem bastante, mas não tem a margem necessária para poder dar sustentabilidade para o negócio. E aí está fadado ao fracasso. É isso. Imagine que eu tenho 10 produtos ou 10 serviços dentro do meu escopo, dentro do meu portfólio, que eu tenho para oferecer, e eu tenho dentro desse portfólio 2 ou 3 serviços que me deixam margem ou zero ou negativa. E aí são os 2 produtos ou serviços que eu mais vendo. Eu vou quebrar. Eu vou quebrar. Então eu preciso vender mais.
vendendo a quantidade certa, mas também com a lucratividade certa. Exatamente. Mas não posso deixar de dar atenção para aqueles outros produtos que vendem menos, mas fazem parte da minha contabilidade. Exatamente. E aí a grande questão é assim, eu olhar para esses outros produtos ou serviços, que às vezes a margem é menor, mas pensar em como eu vou compor o meu portfólio de entrega para o meu cliente. Mas aí entra uma outra coisa também, o meu vendedor, a minha área comercial. Perfeito. Antigamente, hoje, quem está em casa assistindo a gente, quem tem mais de 10 anos, vamos colocar assim, quem tem mais de 10 anos na área comercial, lembra que antigamente a gente tinha uma forma de vender. Sim. Hoje a nossa forma de vender mudou completamente. Se a gente olhar, antigamente, basicamente o foco principal do vendedor, seja ele tanto na venda para o consumidor final ou na venda para quem atende a indústria, o foco principal era a venda. Então você tinha pouco relacionamento, Justo. muito foco na venda, ok? E quase nenhum foco no pós-venda. E às vezes até pouco conhecimento do produto, você tem que vender. Exatamente, vende. Hoje a realidade mudou. Se a gente parar para pensar, vamos olhar nós como consumidores, ok? Hoje a realidade é muito relacionamento, ou seja, me relaciono com o meu público-alvo, a venda ocorre de forma natural, porque as pessoas odeiam É verdade. odeiam que você venda para ela, mas adoram comprar de você. É verdade. Eu detesto ser interpelado, abordado dentro de uma loja enquanto eu estou olhando. Eu estou olhando, se eu me interessar realmente por algo, eu vou comprar. Exatamente. Então, o bom vendedor, ou melhor ainda, um bom processo de venda, porque venda hoje é um processo, e eu vou falar disso aqui em São Caetano, na palestra, ok? Que venda hoje é um processo, ela é um processo que ela tem muito relacionamento, um relacionamento adequado, de forma correta, e aí a venda ocorre de forma natural para o meu cliente, ou seja, o meu cliente diz para mim, eu quero comprar de você. E aí ele compra de mim, e aí eu tenho muito pós-venda de novo. O feedback, o retorno, a satisfação do cliente. Eu faço o meu cliente voltar mais vezes para comprar de mim. Ou seja, para mim pensar em fazer um negócio crescer, eu dependo de algumas áreas-chave. Eu dependo de tracionar para dentro da minha empresa cada vez mais prospectos qualificados, ou seja, pessoas que vão poder comprar de mim, converter esses prospectos em clientes e vender para esses clientes cada vez mais vezes. Perfeito. Então esse é o sucesso. Então antigamente nós tínhamos um vendedor que eu falo que era o vendedor de gogó. E eu, quando eu entrei na área comercial, a gente tinha muito isso. Era vendedor que era realmente aquele vendedor que ganhava o cliente na lábia. Falador, fala muito e conversa bastante e tal. Hoje, esse tipo de vendedor, ele tem cada vez menos espaço no mercado. Então, hoje, vendas é um processo que você se relaciona com o teu cliente, vai aumentando esse nível de relacionamento, até chegar no momento da compra. E depois que ele compra, você vai fazer um trabalho para que ele volte a comprar de você mais vezes. Perfeito. Então isso é processo, isso é método, tem técnica para isso. A observação, no caso do vendedor, a observação também passa por esse processo, observar o comportamento, observar o cliente a partir do momento que ele entra na loja, o que ele está procurando, para depois a abordagem, Adão? Muito boa a sua colocação. Quando a gente fala de observação, um bom vendedor, ele conhece além das técnicas, basicamente ele tem que ser um expert em análise de pessoas. Psicólogo. Exatamente. Então, basicamente, quando nós olhamos, nós temos 4 níveis de perfil comportamental humano. Então, tem pessoas que têm muito foco em resultado, pessoas muito rápidas, muito objetivas, que tomam a decisão com uma velocidade muito grande. Certo. Eu tenho outro tipo de pessoa que é muito voltado para relacionamento, pessoas que falam muito. Muitas, são aquelas pessoas que quando você olha no Facebook dela, ela tem 1 milhão de amigos. Você tem outro perfil de pessoas que são pessoas muito boas ouvintes, que se relacionam mais profundamente com o coração com outras pessoas. E você tem outro tipo de pessoas que são voltadas para números. O bom vendedor, ele identifica rapidamente qual é o perfil de cada uma dessas pessoas e se comunica na linguagem do cliente. Observando, só observando. Só observando.
né? Existem técnicas, quando a gente faz, por exemplo, nós temos treinamentos, nós temos programas de desenvolvimento da área comercial, por exemplo, nós somos com algumas empresas passando agora por esse processo com a gente, por esse programa. Uma das coisas que a gente trabalha, e eu trabalho muito forte junto com a equipe comercial, é exatamente essa percepção. Ele precisa em 2 minutos perceber qual é o perfil do cliente dele. E aí ele vai se comunicar, primeiro, na linguagem do cliente. Lembra que eu acabei de falar para você que existem 4 perfis de pessoas? Ótimo. Só que além disso, eu tenho o mecanismo de que a pessoa recebe a informação do meio. Por exemplo, nós somos pessoas que são muito visuais, pessoas que são mais auditivas, pessoas que são mais sinestésicas. Perfeito. Essa é a forma como eu, você e todo mundo recebe informação do meio onde ela está. Uma pessoa visual, ela é estimulada pelo que ela vê. Uma pessoa auditiva pelo que ela ouve. E um sinestésico pelo que ele sente. Então, um bom vendedor, exatamente pegando a sua colocação, ele rapidamente entende qual é o perfil comportamental e como essa pessoa recebe informação do meio. E aí eu vou comunicar. Por exemplo, se eu tenho você, que é uma pessoa visual, ok? E uma pessoa voltada para relacionamento, eu vou deixar você falar e vou trazer para você material que eu digo para você o seguinte: olha, dê uma olhada como vai ficar a sua casa com este imóvel. Imagine agora como seria você tendo esse sofá novo na sua casa. Imagine como seria você andando com esse carro agora, né? Como as pessoas vão te olhar, como as pessoas vão te ver. São discursos que, muito bem alinhados, eles promovem a percepção do seu cliente, levando ele para o que a gente chama do estado desejado. Ou seja, eu compro algo querendo ter algo. Perfeito. E aí o bom vendedor, ele sabe exatamente a técnica certa para poder falar com cada cliente. Ele não vai demorar muito e o sucesso está garantido. Sem dúvida. Adel, eu vou pedir uma licença a você que Fica à nos vontade. acompanha no Direto da Redação. É rapidinho, a gente vai para um breve break comercial e já volta. Não sai daí não. Viaje mais! Prepare-se para conhecer os mais belos lugares do planeta, de segunda a domingo em 2 horários, às 13h30 e à meia-noite, na rede NGT Canal 48 Digital e na TV Grande ABC Canal 3 NET. Agora você tem um encontro marcado com Walter Esteban no programa Viaje Mais. Com a Juliana Flores, você está a um clique de deixar alguém ainda mais feliz. Entrega de presentes, flores e momentos únicos em até 3 horas em todo o Brasil. Juliana Flores. Sob nova direção e mantendo a comida caseira, sejam bem-vindos ao Restaurante da Praça. Ideal para as refeições rápidas, mantendo o tempero caseiro, com pratos variados e buffet de saladas. Segunda é dia de tutu de feijão, terça rabada com polenta, quarta tem feijoada, quinta variedades em massa, sexta peixe, em breve churrascos e lanches. E se preferir levar o Marmitex, elas montam para você na hora. Rua Rio Grande do Sul, 283, centro de São Caetano do Sul. Venha conferir. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia. Assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Estamos de volta com o Direto da Redação e em um momento ainda que a crise econômica ainda não foi totalmente dirimida, em que existem os percalços econômicos, conhecer os meandros, os atalhos, as artimanhas de vender acaba sendo a solução para melhorar as vendas, inclusive melhorar a renda do colaborador que trabalha nessa área. Por isso que hoje o nosso convidado é Adam Nockel, que é Master Executive Coach e um expert no assunto, e a gente nós já falamos no primeiro bloco sobre como vender melhor, sobre algumas dicas de como melhorar essa venda. Estávamos falando aqui sobre o que vai acontecer na palestra
do dia 23 de maio, às 19 horas, na CISCS, Associação Comercial e Industrial de São Caetano, e os tópicos que serão abordados. Entre eles, por que 63% das empresas quebram nos primeiros anos de vida e como fazer parte dos outros 37% que se mantém vivo. É interessante, são números, e se você for ler a grosso modo, é até grotesco, 63% quebram de um universo de 100 e só 37% sobrevivem, Adam. Exatamente. E se a gente olhar mais a longo prazo, ok, esse número fica ainda mais impactante. Mas falando um pouco sobre exatamente esse número de empresas que acabam quebrando e outras que acabam sobrevivendo, como a gente estava comentando aqui, o que a gente tem percebido? Isso não é só no Brasil, tá bom? Quando a gente olha em vários países do mundo, as realidades são muito próximas. Outros um pouco melhor, outros nem tanto. Nós temos países que fomentam bastante o empreendedorismo, que têm resultados um pouco melhores, mas a razão pela qual a maioria delas acaba deixando de existir nesses primeiros anos está diretamente ligado à quantidade de venda na lucratividade certa. São dois aspectos que são fundamentais para a sobrevivência de um negócio. Primeiro, eu conseguir vender, e segundo, eu fazer uma boa gestão financeira desse dinheiro. Imagina o seguinte, como exemplo que a gente acabou de usar aqui, você tem um coração, ok? Você tem um coração extremamente saudável, esse coração é muito bom, ok? Ele cuida do seu corpo. Só que é o seguinte, não adianta você ter um coração extremamente saudável e bom se você não está bombando o sangue necessário, se você não tem sangue necessário dentro do teu corpo para o coração poder bombar e fazer todo o organismo funcionar. É exatamente a mesma coisa, é assim que funciona. A maioria das empresas acabam quebrando por problemas de fluxo de caixa. E o problema de fluxo de caixa, ele está ligado à gestão financeira e à área comercial. Então eu preciso vender na quantidade certa, do jeito certo, como a gente acabou de falar aqui, e trazer dinheiro para dentro da corporação, um dinheiro saudável para dentro do negócio, para que a minha gestão financeira seja muito bem feita. Então eu preciso fazer com que o meu negócio ele seja lucrativo e sustentável. Ou seja, sem esses dois ingredientes dessa receita, a receita é uma tragédia. Perfeito. É a receita do insucesso. Se você não tiver esses dois ingredientes trabalhando juntos, vai ser um fracasso. Exatamente. Eu uso uma outra analogia quando eu falo sobre esse assunto, que diz o seguinte, imagina um bom cozinheiro. Eu gosto de cozinhar. De final de semana eu cozinho em casa. E aí eu cozinho muito bem. Faço lá os bons pratos. Aí vem a minha esposa, fala para mim, olha, você cozinha muito bem, você devia abrir um restaurante que a gente ia ficar rico. Aí depois vem a minha sogra, fala, nossa, Adão, você cozinha tão bem, abre um restaurante que você vai ficar rico. Aí vem amigo, parente, cunhado, todo mundo fala e eu acabo acreditando. E aí eu vou lá e abro um restaurante. No começo, meu restaurante está muito bom, porque ele é muito pequeno. Eu cozinho lá no fundo de casa, lá no fundo do meu restaurante, trago os pratos, e aí a vizinhança inteira acaba sabendo que a minha comida é muito boa. Ok, e aí eu começo a crescer. Chega numa hora que eu começo a perceber que eu tenho que contratar gente, tenho que continuar vendendo, e eu começo a descobrir que tem débito, crédito, que eu preciso fazer gestão financeira, e que eu preciso continuar vendendo e vendendo cada vez mais, para dar sustentabilidade à estrutura que eu estou construindo. Perfeito. E aí, a minha estrutura não dá suporte, ou eu pego e crio uma estrutura muito grande e depois eu percebo que eu tenho que vender muito mais para dar estrutura, para bancar aquela estrutura. E aí eu percebo que vender tanto assim não é tão fácil. Quando eu vendia meia dúzia de pratos muito bem concebidos, estava tudo muito bom. Mas a hora que eu percebi que eu tenho que vender 100, as coisas mudam. As coisas mudam. Adam, existe alguma receita mágica do vendedor astro, aquele vendedor que é o top da loja, o vendedor do mês, o vendedor da semana, o cara arrebenta? Existe uma receita mágica? Olha, existe técnica. Existe técnica, tá bom? Um bom vendedor, primeira coisa, ele tem que querer ser um bom vendedor. Ele tem um grande propósito. Vender é uma arte, eu falo que é uma arte, mas é uma arte que ela é aprendida. Então você tem um processo, quando a gente olha para a área de vendas, a gente tem que olhar a empresa como um todo, ok? Então eu preciso criar desde um processo, porque aí entra um outro desafio que o empresário tem. Por quê? Muitas vezes a gente contrata um bom vendedor, esse vendedor fica comigo durante um tempo, esse vendedor vende bem, esse vendedor traz bastante resultado, aí chega num determinado momento ele fala, Adam, eu estou indo embora.
tive uma proposta melhor. E a empresa fica na mão desse vendedor muito bom. Aí ele vai embora, leva a carteira de clientes, ou os outros vendedores que ficam não têm a mesma experiência que ele, e aí o resultado do negócio acaba caindo de forma significativa. Então, primeira coisa, para a gente poder gerar esse vendedor expert, esse vendedor top de linha, a empresa, nós como empresários, precisamos entender que venda é processo. Então, eu preciso criar processo dentro da minha organização que eu consiga replicar, e aí eu desenvolvo pessoas. Perfeito. Então, é como se eu criasse um alicerce para que esse cara possa rodar aqui em cima. É um pouco disso que a gente vai falar aqui em São Caetano do Sul, na data da palestra. Dia 23. Deixa eu perguntar, acho que até é uma pergunta meio até bobinha, mas o princípio de ser o vendedor é conhecer o produto que ele está vendendo? O primeiro passo é conhecer o produto que ele está vendendo? Eu diria que é ponto importante, tá bom? Ele é básico, ok? Então, o vendedor ele precisa conhecer do que ele está vendendo, isso é ponto básico. Mas, o bom vendedor, ele conhece de técnica de venda. Ele conhece do processo de venda. Ele conhece de gente. Então, o que acontece? Hoje em dia, quando um bom vendedor... Eu posso, melhor ainda, explicando isso. Tecnicamente, eu posso ensinar a pessoa sobre um produto ou sobre um serviço. Então, digamos que eu venda computador. É muito mais fácil eu pegar alguém que é muito bom vendedor e sentar com essa pessoa e explicar sobre o que é um computador do que eu começar a desenvolver comportamentos e atitudes de vendedor nesse cara. Perfeito. Justo. Então, o bom vendedor, ele deve conhecer produto? Deve conhecer serviço? Deve, porque a função dele é básico. Mas, o que vai garantir o sucesso não é o conhecimento que ele tem do produto ou do serviço, mas é o quanto ele conhece de venda. Perfeito. Técnica de venda, técnica de fechamento de pedido. A efetividade. Efetividade. Você quer um exemplo muito claro? Quantas vezes nós já ouvimos o vendedor chegar para o cliente e falar, então, está fechado? Meu Jesus, eu falo que o vendedor, quando ele fala isso, ele precisa voltar para fazer um treinamento. Ele acabou de fechar as portas dele. Exatamente, você não pergunta para o cliente se ele quer comprar de você ou não. Se você fizer um bom processo, vai chegar na hora, você vai falar para o teu cliente, então ótimo, como você prefere pagar, no cheque ou no cartão? O senhor volta quando para a próxima compra? Exatamente, é técnica de fechamento. Ele precisa dominar isso. Isso é indiferente do modelo de negócio. Indifere do comportamento da pessoa, faz parte hoje do processo de venda. Exatamente. No mundo contemporâneo, século XXI, a venda hoje se faz dessa forma. Exatamente. Empresas que implantam, a gente estava falando aqui, nós temos números que nós temos, a Action hoje é uma empresa global, nós estamos em 80 países, temos aí um portfólio de mais de 1 milhão de empresários que a gente atendeu ao longo dessa nossa jornada. Eu tenho trabalhado, como eu falo, 10 anos junto com executivos e com empresários. Eu tenho números para provar. No mundo. No mundo, é muita coisa. A gente tem números que diz que quando um empresário ele implanta a metodologia, um processo, o nosso processo, e na verdade nós refinamos esse processo de venda, ele chega a aumentar 40% o faturamento dele em 12 meses. Ouviu, empresário? 40% em 12 meses. Você incrementa a sua renda, a sua lucratividade em 40%. Por isso que você não pode ficar de fora dessa palestra no dia 23 de maio, às 19 horas, aqui na Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, com Adam Nockel. Adam, a gente está chegando quase no final do programa, uma última consideração, uma dica essencial para o vendedor que está nos assistindo. Para o vendedor que está nos assistindo? Bom, primeira coisa, nós precisamos entender que o processo de aprendizado e desenvolvimento é um processo contínuo. Então, como eu vendia antes, não é mais como eu vendo hoje. E provavelmente, como nós vamos vender daqui a 5 anos, não vai ser mais como a gente vende hoje. Nossa. Então, eu preciso realmente me capacitar e me desenvolver cada dia mais e melhor. Mundo mutante. Mundo mutante. Estamos aí. O mundo não é mais como era antigamente. E agora é tudo mais dinâmico, mais célere, é tudo muito mais rápido, muito mais rápido, não é, Adam? A tecnologia contribui para isso? Sim, a tecnologia nos ajuda muito. E tanto é que, se a gente parar para pensar num processo comercial, como a gente está falando aqui, por exemplo, é praticamente mandatório eu ter um CRM dentro da minha empresa,
que é um CRM? É uma ferramenta de software que me permite controlar todos os prospectos qualificados, toda a jornada de compra do meu cliente até o pós-venda, dentro de um sistema informatizado. E você tem sistemas hoje extremamente baratos, que você consegue implantar em qualquer negócio. E o empresário, aquele que está começando empreendendo agora, alguns meios que Sebrae é uma alternativa de se qualificar. Tem órgãos competentes no Brasil que conseguem dar esse respaldo. Sim, nós temos várias instituições sérias, várias instituições aí com uma credibilidade muito boa, tá bom? Eu tenho na nossa rede de contatos aqui grandes pessoas que têm dedicado um trabalho junto. O Sebrae tem feito um trabalho muito bom, você tem o Ciesp, você tem o o Fiesp, né? Você tem o próprio Ciesp. O próprio Senai, o SESI. Com alguns cursos extras ali que fogem da grade de ensino. Nós temos programas que a gente tem desenvolvido junto com micro e pequenos empresários. Você tem organismos de networking, órgãos de networking por micro e pequeno empresário. Não sei se quem está assistindo a gente, que é o micro e pequeno empresário, já ouviu falar, por exemplo, do BNI, que é um grupo de networking para pequenos empresários, que tem foco em ajudar ele a crescer. Eu faço parte de algum desses grupos. Então, ou seja, é fundamental, é importante. Tá? E tem mecanismo. Você tem mecanismo para fazer o teu negócio crescer de forma sustentável e lucrativa. E eu queria deixar uma coisa aqui muito importante, que é o porquê eu faço isso. Por que nós da Action Coach, nós acreditamos nisso? Porque nós acreditamos no que a gente chama de abundância mundial através da reeducação no mundo dos negócios. Perfeito. A gente vai construir um mundo melhor, mas reeducando as empresas. Maravilha. Adem, obrigado pela visita, obrigado pela entrevista e sucesso, cara. É um prazer estar com vocês. Conte comigo. Quem quiser, de alguma forma, se a gente puder ajudar, nós estamos à disposição. Estamos nas redes sociais, vocês têm os nossos contatos. Nós vamos estar aqui em São Caetano do Sul. Vai ser um prazer receber todo mundo. Então, empresário e empreendedor, não perca a oportunidade, dia 23 de maio, aqui na Associação Comercial Industrial de São Caetano do Sul, na Rua Amazonas 318. Mais informações 2888-3400 e inscrições www.assisques.com.br. A palestra é com Adam Nockel, o tema é Venda Mais e Melhor Todos os Dias. O cara é um gênio, Master Executive in Coach, Mestre em Business Coach da Faculdade da Florida Christian University, mais de 12 anos em cargos de gestão, representante no Brasil da Action Coach. Então, não tem por que não comparecer e aprender um pouquinho mais. E os temas abordados por que 63% das empresas morrem nos primeiros anos de vida e os outros 37% sobrevivem, como motivar sua equipe, como fazer aumentar em até 62% o seu rendimento, enfim. Faça a sua inscrição e participe. Eu tenho certeza que vai ser de grande valia, não só para você como empresário, mas para a sua empresa e para os seus colaboradores também. A você que nos acompanhou, obrigado pela preferência e pela audiência. Até o próximo programa. Tchau.